Oi, gente, tudo bem? Olha, eu me diverti agora, nesse dia chuvoso, lendo esse livro do Frederick Backman. Lembra quem ele é? Ele é o autor daqueles livros que eu adoro, que é o cara chamado Wolf, que teve até filme, né? Até americanizaram também o filme, eu assisti os dois. Ele tem Britney esteve aqui, que é maravilhoso também, mas esse filme daí eu só vi no YouTube. Ele é daquele filme também, Gente Ansiosa, que é sensacional. Ele é autor do Minha Avó Pede Desculpas. Ele é um autor muito original e divertido. Nesse caso aqui, a resposta é não. Eu botei ele em inglês porque eu baixei de graça pelo Amazon, tá? Então ele tá disponível para você baixar para Kindle. E é uma leitura, um conto rápido, é uma leitura gostosa, simples, e foi coincidência, porque assim, no meu prédio, eu tenho lidado com essa coisa de reuniões de condomínio, síndico e coisa enfim. E a coisa, olha, e eu posso então contar pra vocês que o livro é em inglês, nem todo mundo, né, lê e tem acesso em inglês, porque não traduziram. Mas é uma delícia. É um cara que lembrou muito um amigo meu chamado Márcio. Ele se considera uma pessoa feliz. Por que ele se considera uma pessoa feliz? Porque ele não lida com pessoas. Então, o início do conto, ele fala sobre isso. Sobre a dificuldade. Olha, é melhor do que Schopenhauer. Ele escreve de uma maneira que é melhor você ser sozinho, de não ter que lidar com as pessoas, de não ter que lidar no casal. Então ele descreve assim, um casamento bonito, perfeito, como é que começam as brigas, as coisinhas. Aí de repente você vê que o seu parceiro tá dizendo assim, poxa, mas qual é o problema? Eu tava querendo fazer alguma coisa junto com você e você não gosta do ar-condicionado e a pessoa quer que ligue ar-condicionado, enfim. Ele vai fazendo essas coisas, mas com muita graça e com muita inteligência e originalidade. Então, isso aí tudo para justificar que as pessoas aparecem felizes na internet. Mas que ele é um cara pacato, ele tá lá na dele. E ser na dele é um problema, porque ao mesmo tempo que as pessoas admiram a pessoa que é na dele, porque não interfere, ao mesmo tempo, assim, bem, mas os serial killers são na dele. Também gera um pouco de desconfiança. E ele fala que toda a paz dele foi quebrada por causa de uma frigideira. Então ele vai desde o início falando dessa coisa da frigideira, criando já a expectativa da frigideira. O negócio é que um dia batem na porta dele, ele toma um susto, porque ninguém bate na porta dele. Até a comida que ele pede é colocada no tapete dele. E batem na porta dele, quando ele vê, tem 3 pessoas que se apresentam como do conselho do prédio. E ele vê como se fosse uma pessoa só com 3 cabeças, assim, né? E já é uma graça, assim, a maneira que tem uma moça que se chama Cilinda e tem um cara que tá sempre botando ela para baixo, sabe? Então é interessante essa maneira de ver como os relacionamentos humanos. Quer dizer, você vê uma comédia, mas é toda cheia de pinceladas interessantes. E a coisa é o seguinte, ele fala, se você tem uma frigideira? Aí ele fala, tá, eu tenho uma frigideira. A gente quer ver a sua frigideira. Você quer entrar na minha casa pra ver se eu tenho uma frigideira? Aí eles explicam que é o seguinte, que alguém largou uma frigideira do lado de fora do prédio. E ele não querendo briga, ele cai na besteira de dar uma sugestão. Se quiser, eu vou lá, pego e jogo na lixeira. Ele diz, não, a gente tem que saber de quem é a frigideira. Então ele começa a discutir, quer dizer, o autor começa a discutir quando as pessoas, na realidade, não querem resolver os problemas. Elas querem encontrar o culpado. E diz, não, a gente tem que saber. Você comprou uma frigideira nova? Porque na lógica deles, se a pessoa tem uma frigideira nova, então jogou fora a velha. Então esse é o culpado. Aí o outro fala assim, bem, mas pode ser que seja o contrário. Enfim.
eles perturbam porque querem ver a frigideira, porque tem que ter uma frigideira, porque quem é que comprou. Aí dão a ideia de fazer, de fiscalizar quem que comprou frigideira nova, quem não tem frigideira, quem fritou alguma coisa ontem. Olha, uma loucura. Aí ele fecha a porta e batem de novo. Aí era uma mulher que era vizinha debaixo dele ofegante, né? Que ela falou, eu subi essas escadas todas a pé. Você trocou seu Wi-Fi? Como assim? Então ela explica que ela usava o Wi-Fi dele. Eu falei, não, eu troquei meu Wi-Fi, porque a senha do meu Wi-Fi, porque tá valendo, eu achei que alguém tava usando. Sim, era eu que tava usando. E agora eu não tenho mais Wi-Fi, eu quero usar e não tenho, porque eu usava a sua. Aí ele disse, então você estava dizendo que você estava roubando? Não, não é roubando porque está fora do seu apartamento. Se está fora do seu apartamento, é de todo mundo. Então me dá a senha do Wi-Fi nova. E ele dá a senha do Wi-Fi, e a senha do Wi-Fi dele era o nome de um prato tailandês que eu não sei dizer, tai pai, alguma coisa assim. E nisso vem a outra, e ela vem a outra, aparece uma outra mulher, e que ele descobre que também estava roubando a comida dele. E ele fica, ai meu Deus do céu. E ele que só queria, a única coisa que ele queria era paz para poder jogar o videogame dele novo. Mais nada. Ele queria ficar na dele. Mas batem na casa dele de novo. Ele fala, eu não posso acreditar no negócio dele. Eram querendo que ele fosse o presidente. Elegem ele como síndico do prédio. Ele não quer ser, mas elegem ele como se, não, você vai ser o síndico do prédio, todo mundo tem que ter a sua parte. E você que teve a melhor ideia, que não sei o que, para. E por quê? Porque apareceu uma outra frigideira. Porque se você não. Se existe um lixo, colocam mais. E o raio da pilha desse lixo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí, meu amigo, a coisa vira uma loucura. Quer dizer, o que era uma frigideira virou uma pilha de lixo. E aí veio polícia, e veio a fiscalização da prefeitura, e ninguém resolveu o problema, porque pela fiscalização da prefeitura, a pilha já estava grande demais para ser considerada uma pilha. Já era uma montanha, então já não era mais do departamento deles. E a coisa continua crescendo. E eles só querendo terminar o videogame. Aí a vizinha fala, você tá em que etapa? E batem na porta dele, e ele vai naquele desespero, querendo a solidão. A vizinha bate na porta e diz, olha, eu tenho que te contar uma coisa, lá no Face, eu mandei uma mensagem errada, porque eu sou de um grupo que é assim, anjos não existem, e eu mandei a mensagem errada, eu botei no grupo anjos existem, e eu disse que você era um anjo. Aí ele começou a ter seguidores, pelo Facebook, as pessoas apareceram na casa dele para fazer um ritual, porque ele era um anjo. E ele disse, meu Deus do céu, como é que agora o negócio vai ser? E a pilha de lixo aumentando. E todo mundo já, olha, gente, eu tenho que terminar, né? Então, até aí vocês podem ler o livro. Daí por diante, quem for ler o livro, para de ouvir, porque eu não vou fazer essa sujeira de não contar o final. Tá bom? Então, o final da história. Como é que isso tudo vai ser resolvido, né? Bem, já tinha ritual, já tinha a polícia proibindo o ritual, já tinha isso, e a pilha crescendo, e o problema sem ser resolvido. Porque então nós temos essas figuras, são os três, né, que fazem parte do conselho, ele, a vizinha que pega o Wi-Fi e a comida dele, e a outra vizinha que de vez em quando se esconde. E essa outra vizinha conta, ainda dentro desse tema da solidão, ela conta que o seguinte, que ela está em coma. Aí disse, como assim você está em coma? Aí ele fala, o negócio é o seguinte, é que eu sofri um acidente de bicicleta, eu fui parar no hospital. Mas por que você sofreu um acidente? Ela fala assim, porque eu tenho meus filhos e meu marido, mas meu marido não sabe usar a máquina de lavar roupa, não sabe usar a máquina de lavar prato. Então, eu sou muito atarefada. Aí eu tinha que levar os meninos pro colégio e ele não podia levar nesse dia. E o meu filho pegou o carro, então eu fui levar. E com isso, um caminhão bateu em mim. Eu fui parar no hospital, mas acontece que aí
a minha família foi pra lá e os médicos sentiram muita pena de mim. Então falaram assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que você tá em coma, que você não pode receber visita. E aí, ela então fugiu pra esse apartamento que era de uma amiga que tava viajando e ficou lá escondida. Então, por isso que ela tava. Então, para a família, tava em coma. Então, se alguém liga pro hospital, eles dizem, não, ela infelizmente está em coma. Então, assim, com isso ela descansa. Descansa do chefe, descansa dos filhos, descansa do marido durante um tempo. Então, tem essas duas moças. Ainda tem um assalto a banco aí na história, é uma loucura. E aí, o que ele resolve, então? Que a pilha aumentando, aí resolve, o conselho bate de novo na casa dele, e ele, sem conseguir terminar o videogame, ele bota o conselho pra dentro de casa, faz sanduíche pra eles e tranca os três dentro do apartamento dele. Vai na casa da vizinha que rouba o Wi-Fi e vai no Face delas, vai na página lá do anjo dos seguidores e diz, eu sou o anjo, eu quero que cada um de vocês pegue um dos objetos que está na pilha que eu construí e guarde na sua casa para sempre, para lembrar da minha presença. Aí aparece um bando de maluco pegando as coisas velhas que estão lá na pilha, mas não foi o suficiente. Então ele vai na página do Anjos Existem e ele diz, vocês os anjos não existem, né? Aí ele vai para a página do anjo não existe. Vocês querem provar que eu não existo? Pois vocês vão ver que eu existo. Vocês podem tentar acabar com a pilha que tem de coisas na frente do apartamento. E vocês não vão conseguir. Aí já vai um monte de gente e já tira um bando. E ele ainda consegue uns ninja, que se eu for ver vocês... Enfim, finalmente ele consegue limpar a pilha, vai para o apartamento dele, abre a porta, libera o conselho e vai e termina seu videogame. Gente, o Frederick Beckman é o cara.